mediunidade, lembra? E hoje eu vou falar só dessa parte de efeitos físicos na mediunidade. A Vanessa fez um estudo aqui com vocês também, citou algumas coisas a respeito do efeito físico, não é mesmo? E aí a gente, no estudo que prepara estes estudos que trazemos para vocês, achamos muito importante trazermos uma ideia para que todos vocês tenham uma compreensão do que é um efeito físico, o que é uma mediunidade de efeitos físicos. Não é verdade? Ela acontece aqui conosco muitas vezes e acontece inclusive fora do ambiente espiritual, acontece na vida. E assim nós vamos aprender um pouquinho de forma bem objetiva. E eu gostaria que fosse um estudo, que nós pudéssemos ler juntos. Pudéssemos ler juntos cada um desses slides e pudéssemos conversar a respeito deles. E vocês também pudessem trazer as dúvidas, as fantasias que têm. Vou pedir licença para ficar descalço. Penso que isso pode nos ajudar bastante, podermos trocar ideias sobre um tema tão natural na nossa vida. Vocês vão ver como que ele é natural. Então, efeitos físicos. Os fenômenos classificados como de efeitos físicos são aqueles cujas ações são dirigidas para o ambiente material ou as coisas materiais. Nos anos 80, por aí, surgiram na União Soviética, na Alemanha, médiuns de efeito físico. E os da minha idade vão lembrar que tinha um sujeito que passava o dedo assim, entortava as colheres. Como é que lembra? Só os da minha idade, vocês não. No mundo de internet. Que interferiam nas moléculas daquele instrumento de inox, parece, né? E essa interferência se dava entre a energia daquele sujeito e as energias daquele instrumento. E aquilo era verdadeiro, acontecia mesmo. Isso quer dizer que nós vivemos num mundo de energia material. Nós estamos aqui, vamos dizer, flutuando, envoltos em energias físicas e energias espirituais. Não é verdade? O que faz com que nós vejamos matéria é a velocidade em que essa energia se apresenta para nós. Se eu tiver um lápis aqui, ou mesmo esse objeto, e ele se movimentar rapidamente nessa direção, em qualquer momento que eu encostar o dedo aqui, eu vou sentir uma parede. Vocês já viram isso várias vezes, não é verdade? Isso, olha só olhar as lâminas do ventilador. Qualquer momento que esticar o bracinho ali, corta isso. Não é? Então, o fenômeno de efeito físico, ele atua no material. Há uma interferência direta na energia material. Se tudo é energia, isso também não é tão difícil. Está indo? Os efeitos desta mediunidade são percebidos por qualquer pessoa que as possa presenciar. Qualquer um de nós percebe. Não precisa ser médium para perceber um efeito físico. Precisa ser médium de efeitos físicos. Precisa-se ter uma mediunidade que interfira nos aspectos materiais. Mas qualquer um de nós pode presenciá-lo, porque ele acontece. Eu posso mover essa cadeira, posso apagar a luz, posso esconder alguma coisa. Já viveram isso em casa?
desaparece alguma coisa e de repente você encontra, gente, mas estava aqui o tempo todo? Não é possível. Nós temos várias e várias histórias. O meu está desaparecido. Mas tesouro que já tem que jogar. Dinheiro é mais ferramenta. O dinheiro estava aqui, não mais. Então, o dinheiro também é energia e nós aprendemos a lidar com essa energia. Embora no nosso plano físico nós materializamos moeda, dinheiro é uma energia. Podem ser efetivadas por movimentos de objetos, pancadas, sons, materializações puras e etc. Como é que surgiu a doutrina dos espíritos? Você sabe? Isso. Kardec visitou na França um grupo de pessoas que se reuniam e os médiuns batiam como chama? Os pés das mesas, as cestas giravam, mais ou menos como aquilo que alguns de nós também, que vocês não fizeram isso, brincavam daquela experiência com copo, não é verdade? E sentiam as energias próximas, que movimentavam o alfabeto, que escrevia palavras, mais ou menos uma coisa assim. Tudo isso, atividade de efeito físico, interferência sobre a matéria, que pode ser de um sujeito encarnado ou desencarnado. Compreende? Facinho, não é? Então, só voltando aqui, ó, não, aqui também fala. Elas produzem sons, luzes, odores. É muito comum nas nossas atividades de sábado, não é, Denise? A gente sente cheiro de rosas. Todos que têm proximidade com os espíritos, muitos deles têm odores específicos. A irmã Sheila, na atividade junto aos grupos de fraternidade espírita, ela sempre se apresenta em meio a um odor de flores. É nítido a presença dessa entidade espiritual, pelo cheiro que ela emana. Você já pensou se fosse nós? Outro dia aconteceu uma coisa comigo, foi engraçado. Primeira vez que acontece comigo. Engraçado quer dizer espiritual. Eu fui visitar uma sobrinha que caiu e tá lá. Depois saí de lá e foi sábado, tomar Aí, depois, quando eu cheguei em casa, era umas 6h30 da tarde. Não tinha ninguém lá em casa, gente. Luciana tinha viajado, Carol também. Aí, na hora que eu cheguei, eu sempre começo a rezar antes de entrar em casa. Na hora que eu estava rezando, eu escutei uma respiração ofegante atrás de mim. Eu só tinha eu. Eu fiz, entrei para dentro de casa e fechei a porta. Achando que você pediu a entidade que ficasse do lado de fora? Vocês vão dizendo, me assusta, não é muito comum sentirmos a presença. Você está em casa, todo mundo já viveu isso. E de repente tem aquela sensação que alguém te observa ou te olha, vira para trás. Nos olhos físicos você não capta a presença daquela pessoa, mas na sua sensibilidade você registrou. Na verdade, de alguma forma isso se manifesta para te dizer que há uma presença. Quando a gente escuta. A mesma coisa, ó. Eles produzem sons, luzes, odores, movimentos de objetos, curas, materializações. Madá contou aí pra gente que tinha um sujeito, como é que ele chama? Saibaba, que materializava um monte de coisa. Não é verdade? E transfigurações. Transfigurações, hoje a gente entende isso tão facilmente. É igualzinho aquele programinha da internet, com uma face vai virando outra.
E às vezes vocês vão olhar, por exemplo, vão olhar aqui para mim e olham e não veem nada. Uma vez eu era muito jacu ainda com essas coisas espirituais. Vai eu lá na Universidade Federal, no salão mais escuro, solene, né? Aqueles salões da Federal, ver uma palestra do Divaldo Franco, eu achava aquilo uma maravilha. Aí eu sentei lá, os colegas, eu cheguei mais cedo, os colegas me perderam e eu fiquei lá sentadinha, sozinha. Aí entrou um sujeito, eu falei, eu tinha visto os livros lá fora do Divaldo, branquinho, esse sujeito de barba escura, meio careca, moreno, cadê o Divaldo? E o sujeito tá que fala. E eu falei, vai entrar o Divaldo daqui a pouco. Esperando o Divaldo chegar. E eu esperando o Divaldo chegar. E aí eu falei, eu olhava e aquele sujeito meio moreninho. Aí eu falei, não é o Divaldo, eu não vi a foto lá fora, será que ele ficou moreno? Aí passou um tempo, eu falei 5. Aí chegou, lembro que chegou, foi a Daniela, lá do Vitor, que é coordenadora geral, ela nova como eu, né? E a Daniela, eu falei, seu Daniela, que horas que o Divaldo vai falar? Aí ele lá, lembra? Eu falei, aonde? Lá, é ele que está falando. Eu falei, não, é aquele sujeito moreno que está ali, ele é branquinho. Ela olhou assim para mim. Quem você falou? Aquele sujeito moreno que está ali. O Divaldo não é branquinho? Ela falou, eu lembro dele. Ela falou assim, esse negócio aqui não tá bom não. Deixa pra lá. Você caixa lá sempre mais. Amanhã vem agora. Eu falei, gente, pra vocês fazerem perguntas, aprenderem sobre mediunidade. E é verdade, eu olhava depois, quando eu saí, tinha um livro dele com Bezerra de Menezes. Quem que eu estava vendo? Nem sabia de quem se tratava. Vi um sujeito moreninho, barbudo. Quando eu cheguei perto do Divaldo, ele parece cera, transparente. Eu até falei, posso encostar? Não é? Vocês já viram ele de perto? Ô, Lena, que eu te falei de escutar, mas escutar a voz. Sim. Não é sempre. Mas deve ter uns 5 anos atrás, Augusto, meu menino, ele tem 11 hoje. Ele ficava assim, que o meu anjo chama José. José, mano. Toda criança percebe, não é verdade? Um belo dia, à noite, naquele sono que você não tá nem lá nem cá, né? Aí eu escutei assim, eu sou o José. Oh, se apresentou. Tá vendo? Tem... Hudson. O José apareceu lá pra ela. Eu sou... Então vamos lá, porque nós temos muitos casos. Eu quero as dúvidas. Que aí nós caminhamos. Os casos vocês deixam comigo, que eu vou contar todos. Espera um pouquinho. Vamos lá no prefeito. Eu fui para frente? Para trás? Acha aí para mim. Vamos falar de uma vez. Pedir. Então, eu quero falar mais para vocês das atividades de efeitos físicos que ocorrem junto a nós, nas atividades de tratamento espiritual do Grupo Ismael. Isso fica mais claro para nós. Nós já entendemos como ela se dá, não é verdade? Um pouco antes, aqui. Efeitos físicos. Ok? Vai para frente. Volta. Então é lá mesmo. Eu vou falar um pouquinho disso e vocês vão entendendo. E eu vou falar da reunião de sábado e de sexta-feira. Os fenômenos, então, são de efeitos físicos, resultam da ação dos espíritos sobre os fluidos, até chegar a produzir resultados perceptíveis ao mundo material. Então, a espiritualidade, ela manipula a energia de tal forma que fluidos chegam a produzir
resultados perceptíveis materialmente. Já viram isso? Por uma substância que está aqui na frente. Para que isso ocorra, é necessária a apresentação de um componente especial denominado ectoplasma. Ectoplasma, esqueci a latinha lá no consultório, que é creme de barbear, já viram? Era para colocar na mão de vocês. Alguém já colocou creme de barbear na mão? O que acontece? Eu já, né? Nomes todos. Sobre todos. O que acontece com ele? Conta para as meninas que a gente não usa. Ele vai Dispersando. evaporando e some, não é verdade? Então, o ectoplasma é uma substância mais ou menos, aqui é um algodão doce. É mais ou menos como esta, que representam as emanações físicas do médio de efeitos físicos. Esse componente que parece como um creme de barbear sai por todos os nossos orifícios. É como a nossa respiração. Todos eles, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, pelo ânus, todos os orifícios, pelos todos os poros do nosso corpo. Percebe? Então, claro que em determinadas regiões ele sai de forma mais abundante, mas ele sai por todos os orifícios do seu corpo. É uma produção real, o ectoplasma. Ele é produzido por uma substância que o médio consegue expelir. O médio de efeitos físicos. Por isso que não é qualquer médio. Esse médio é o que interfere em atividades dessa natureza. Aqui no Grupo Israel é muito comum as pessoas pedirem para ir para a atividade do sábado. Quem não conhece a atividade do sábado, peça a espiritualidade para visitar as reuniões de tratamento amor, porque é assim que nós as chamamos. Nessa atividade, trabalha-se com esse material plástico chamado ectoplasma. E todas as pessoas que permanecem numa espécie de câmara espiritual no trabalho nas macas são médios de efeito físico. E às vezes uma pessoa que ainda não está nessa condição, não tem essa atividade, não recebe esse chamado de trabalhar numa reunião como essa. Tem outras coisas que podemos realizar mediunicamente que não seja a doação ectoplasmática. Compreendem? Então, olha só, o que acontece? O ectoplasma é uma substância que se acredita a resposta. Se acredita que seja força nervosa e tem propriedades de interagir com o mundo físico. Se acredita que seja uma força nervosa. Isso vem do livro dos médiuns. Acredita-se. Que quer dizer que nós, na verdade, não temos como definir exatamente a sua origem. Não temos uma definição real. Isso com isso, mas essa substância produz isso. Dependendo da atividade do médium, ele espelha ou não, mesmo sendo médios de efeito físico. Compreendem a delicadeza da situação? O médium que produz ectoplasma é só de efeito físico? É. Os médios que... Ela perguntou, vocês ouviram? Não. Para se produzir um ectoplasma, a mediunidade que você está manifestando é a mediunidade de efeitos físicos. Aquela que interfere no físico. Então ele fala aqui que é uma propriedade, olha, uma força nervosa. Não temos uma definição mais apurada. Talvez hoje a espiritualidade, no avançar da nossa evolução, possa trazer para nós alguma informação que defina as características químicas deste elemento.
Porque quando ele é expelido pelos nossos poros, pelos nossos orifícios, ele entra em contato com a natureza atmosférica onde estamos, com todas as frequências vibratórias de onde estamos e se materializa ou não, dependendo dessas frequências, dessas vibrações. Compreendem? Então eu posso estar aqui emitindo ectoplasma e ninguém vê e não ser nem utilizado. Por conta da frequência vibratória. Por que se pede tanto numa reunião que você esteja em posição vibracional, nós chamamos? Eu sempre falo que vibrar começa da postura física. Vocês acham que eu posso estar numa reunião de efeitos físicos? Não é verdade? Chupando bala? Posso? Com tanto de alimento fazendo digestão dentro de mim, o que acontece com o efeito? Vibrar é uma posição onde sentamos e mantemos a coluna numa posição agradável para nós, para que as energias dos nossos chakras circulem e eu fique em prece, em posição de quem deseja o exercício da doação espiritualizante. Percebe? Essa é a contribuição dos que trabalham numa reunião de tratamento amor, no sentido de doarem energia. Porque essas vibrações, essas emanações de cada um atuam no ectoplasma. Essa é uma foto que está registrada num livro chamado Materializações Luminosas, do Ranieri, escritor, pelo espírito André Luiz. Lá dos anos 60, mais ou menos. Ranieri, frequentador do grupo Ló de Santa Teresa, costumava fazer várias atividades espirituais na pracinha do Santa Teresa, aquela que tem um coreto. Era ali que ele adorava, nesses anos, eu ainda não tinha nascido, vocês entendem? Adorava sentar ali, que era próximo à rua Divinópolis, onde até hoje é o grupo Ló, onde eles conversavam. O Sr. Jair Soares, que também, essa turma toda está toda no plano espiritual hoje, né? E o grupo Ló tem uma sala onde eles guardam os efeitos físicos produzidos lá nessa época. Então tem a mão do José Grosso, para quem conhece. Ele enfiava a mão num balde de parafina e tirava a mão, tinha uma luva. E isso tudo está lá à disposição. Mais um tanto de coisa, né? Quem tiver curiosidade, vá até lá e veja todos os utensílios que eles produziram e como usavam isso naquela época. Depois a espiritualidade comunicou que não haveria mais atividades de materialização. Porque nós, despertos, precisávamos nos ocupar de outras coisas, da espiritualização de nossos espíritos e não mais de ficar prestando atenção se uma coisa ia ser criada ou não. Faz sentido, né, gente? A necessidade de crescermos espiritualmente. Compreendem? Então essa foto, o Chico e a irmã Sheila materializada, acolhendo o ectoplasma desse sujeito aqui e de outros do ambiente. O ectoplasma associado às emanações espirituais trazidas dos planos espirituais e as da natureza, inclusive natureza não só vegetal e animal, mas humana, é que fazem com que ele possa materializar-se. É um conjunto, uma química, para que ele seja, então, como eu disse para vocês, uma substância semelhante ao creme de barbear. Compreende? Vocês estão com sono assim é porque estão expelindo o ectoplasma?
a possibilidade de termos atividades curativas numa reunião como essa? O que vocês acham? Sim. E por quê? Porque cada um de nós, no espaço do seu coração, traz uma intenção. E a espiritualidade, como eu digo sempre, que não é boba nada, olha, sente o coração desse sujeito e capta dele essas energias e vão colhendo. A gente costuma dizer que eles enchem o balde, preenchem a necessidade de tratamento. Esse aqui tem uma necessidade cardíaca, essa uma necessidade emocional. Ele tem para mais para cá e ela tem para menos para cá. Trocas. Hã? Em busca da harmonia. Toda atividade espiritual, quer seja de aprendizado ou não, ela busca a harmonização, o equilíbrio de nossas energias. É por isso que saímos daqui melhores, é por isso que temos sono. É natural que muitos de nós tenhamos sono. Primeiro nós vivemos uma vida bastante agitada antes de aqui chegarmos. E depois que as emanações vão se equalizando e nós vamos relaxando. Não é verdade? Aqui nós temos um sujeito, ó, ele está dormindo e o ectoplasma sendo agrupado e esse espírito se materializando ao lado dele. É possível que você, ao acordar, olhe do lado e tenha um espírito materializado. Deus me livre. Não é uma coisa muito diferente, não. Vocês lembram do livro, eu não sei qual deles, se é do outro lado do espelho, que o Inácio conta um sujeito adentrou a sala dele, um consultório psiquiátrico, fez uma consulta, pagou com um cheque e foi embora. E depois ele procurou na gaveta o cheque, sumiu. E o sujeito? Sumiu. E depois o sujeito aparece e conta para ele que ele soube da história do Inácio lá em Portugal, entrou no avião, veio para o Brasil. Chegou no Brasil, espírito. Foi para Uberaba. Chegou em Uberaba, foi para o consultório de Dr. Inácio. Antes disso, passou em determinados lugares, principalmente cemitérios, colheu o ectoplasma, materializou-se e conversou com ele. E ainda materializou o chefe, que imediatamente desapareceu. Depois ele foi na reunião e falou, né? Depois ele vai na reunião e através da dona Modesta conta tudo para ele. A cara da Simone. É possível? É possível. Então, desconfie. Nem tudo que se apresentam até nós, principalmente em situações inusitadas, é como o Chico fazia. A senhora está encarnada ou desencarnada. Não é verdade? Eu estou vendo algo, eu sempre faço isso. Eu estou vendo algo que existe no plano real que eu estou falando é no plano material, onde todos nós podemos pegar, ou é no plano físico, no plano espiritual, onde aparece e desaparece continuamente. Vamos lembrar que nós somos espíritos em condições voláteis de energia. É isso, Rodrigo? Que quer dizer que eu posso estar materializado e no futuro nós vamos ser capazes. Gente, nós usamos quase 10% da nossa capacidade mental. Quando a gente estiver usando o dobro, olha o tanto de coisa que nós recebemos e achamos que criamos. Tá bom, né?